Olá pessoal, vocês já pararam para pensar em como a Igreja Católica foi liderada por quase 2000 anos? Pois hoje vamos embarcar juntos numa jornada fascinante pela história dos papas, desde São Pedro até o Papa Francisco. Os primeiros papas, começando do começo. Tudo começa com São Pedro. Sim, aquele mesmo Pedro, o apóstolo de Jesus. Ele é considerado o primeiro papa porque Jesus disse para ele: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois de Pedro, a igreja enfrentou tempos difíceis. Os cristãos eram perseguidos e ser papa era praticamente assinar um contrato de martírio. Vários deles, como Clemente I, morreram defendendo a fé. Foi um período complicado, mas a semente estava sendo plantada. E teve uma virada do jogo. O cristianismo se torna legal. Agora imagina só, depois de 3 séculos de perseguições, o imperador Constantino aparece e legaliza o cristianismo em 313, com o famoso Edito de Milão. Ufa, finalmente os papas puderam respirar um pouco. Aí vem o Papa Silvestre I, que lidera a igreja durante o primeiro concílio de Nicéia, aquele que definiu várias doutrinas importantes. A igreja começava a se organizar como conhecemos hoje. A Idade Média, quando o Papa virou político. No meio dessa história toda, chega a Idade Média. E olha, ser Papa não era só rezar e liderar espiritualmente, eles viraram grandes figuras políticas. Um exemplo é o Papa Gregório Magno, que reformou a liturgia e ajudou a espalhar o cristianismo pela Europa. E depois teve o Papa Leão III, que coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano. Mas nem tudo foi tranquilo. Durante o cativeiro de Avignon, entre 1309 e 1377, 7 papas moraram na França em vez de Roma. E para piorar, teve o grande cisma do Ocidente, onde rolou uma treta e a gente tinha 2, até 3 papas ao mesmo tempo. Imagina a confusão. Depois teve uma reforma e contra-reforma, a igreja sob pressão. Chegamos ao século XVI e aqui a igreja levou um baque com a reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero. A resposta veio no Concílio de Trento, onde os papas reafirmaram as doutrinas católicas e deram aquela ajeitada na casa. Foi também uma época de grande expansão missionária. Os papas apoiam a chegada da fé católica à América, Ásia e África. Eles estavam determinados a mostrar que o catolicismo era global. Os tempos modernos, menos poder político e mais fé. Com a unificação da Itália, os papas perderam os territórios que governavam, mas em 1929 foi assinado o Tratado de Latrão, que criou o Estado do Vaticano, garantindo a independência da Igreja. Pio IX foi um dos papas marcantes desse período, proclamado o dogma da Imaculada Conceição e liderando o Concílio Vaticano I, que definiu a infabilidade papal. Agora, na Era Moderna, os papas continuaram a se destacar. Pio XII enfrentou a Segunda Guerra Mundial, depois veio o Concílio Vaticano II, sob João XXIII, e Paulo VI, que trouxe a Igreja para mais perto do mundo moderno. E quem não conhece o João Paulo II? Ele foi o primeiro Papa polonês, ficou no cargo por mais de 26 anos e teve um impacto enorme, não só na Igreja, mas no mundo. Inclusive aqui no canal nós temos um vídeo especificamente do Papa João Paulo II. Hoje temos o Papa Francisco, o primeiro latino-americano a ocupar o cargo. Ele é conhecido por seu carisma, simplicidade e um foco especial em questões como justiça social e meio ambiente. Agora vamos aos questionamentos. Como é escolhido um novo Papa? E aí, você já se perguntou de quanto em quanto tempo muda o Papa? Bem, não existe um período fixo. A mudança acontece quando o Papa em exercício falece ou decide renunciar, como foi o caso de Bento XVI em 2013. Quando isso acontece, o Colégio de Cardeais se reúne no conclave, uma votação secreta que ocorre na Capela Sistina no Vaticano. Lá, eles escolhem o novo Papa e o famoso fumaça branca anuncia a decisão ao mundo. O que leva um homem a se tornar Papa? E aí, como alguém chega a ser Papa? Bom, primeiro a pessoa precisa ser um cardeal. E para chegar a ser cardeal, o caminho geralmente começa com o sacerdócio. Esses homens dedicam suas vidas à fé, servindo como padres e depois bispos, até serem escolhidos pelo Papa para se tornarem cardeais. Mas não é só isso, é essencial ter um profundo conhecimento da teologia e geralmente isso inclui formação acadêmica na área. Embora não exista uma exigência formal de um diploma, é esperado que o Papa tenha uma sólida formação teológica, que pode ser adquirida em seminários ou universidades católicas. Esse preparo garante que ela compreenda a fundo as doutrinas da Igreja.
Além disso, um papa precisa ter habilidade de liderança e um coração comprometido com a missão da igreja. E claro, ele precisa ter o respeito e a confiança do colégio de cardeais, que é quem vota no conclave. Quanto à virgindade, não há exigência de que o Papa seja virgem, mas ele deve observar o voto de celibato, ou seja, viver uma vida dedicada a Deus sem se casar ou ter relações sexuais após sua ordenação sacerdotal. Esse compromisso é um símbolo de total entrega à missão da Igreja. E quanto à idade, não há uma regra específica sobre a idade mínima, mas como todos os papas devem ser escolhidos entre os cardeais, e o cardeal geralmente já passou por décadas de serviço sacerdotal, a idade mínima prática costuma ser em torno dos 50 anos. O mais jovem papa da história foi João XII, eleito com apenas 18 anos no século X, mas isso foi um caso bem atípico. Interessante, não é? Não é só uma questão de subir na carreira, mas de ser reconhecido por sua santidade e dedicação. A Igreja Católica reconhece um total de 266 papas desde São Pedro até o Papa Francisco. A lista completa dos papas com seus períodos de pontificado está disponível em fontes como a Wikipédia. Você já deve ter se questionado se algum papa já pensou em desistir do papado. Sim, alguns papas ao longo da história enfrentaram dúvidas ou crises que os fizeram considerar a renúncia. O caso mais notável é do Papa Celestino V. Ele nasceu em 1215 e morreu em 1296. Ele foi eleito em 1294, mas renunciou apenas 5 meses depois. Celestino era um eremita e não se sentia preparado para lidar com as pressões políticas e administrativas do papado. Ele ficou famoso pela decisão de abdicar, sendo posteriormente substituído por Bonifácio VIII. Sua renúncia é citada até por Dante Alighieri na Divina Comédia. Outro exemplo moderno, o Papa Bento XVI, em 2013. Embora não tenha pensado em desistir, ele efetivamente renunciou por razões de saúde e idade avançada, algo raríssimo na história da Igreja. E agora, algum papa enfrentou oposição da família para seguir o sacerdócio? Sim, há registros de papas que enfrentaram resistência familiar ao decidir pela vida religiosa. Um dos casos mais conhecidos é do Papa Gregório I, São Gregório Magno. Ele nasceu em 540 e morreu em 604. Ele nasceu em uma família romana rica e influente. Sua mãe, Santa Sílvia, apoiava sua espiritualidade, mas outros membros da família queriam que ele seguisse a carreira política, como era tradição entre os nobres. Ele chegou a atuar como prefeito de Roma, mas largou a posição para entrar em um mosteiro, decisão que gerou controvérsias na família. Encerramos o nosso vídeo por aqui. Essa foi uma viagem em tanto, não foi? A história dos papas é cheia de altos e baixos, mas também é uma prova de como a Igreja atravessou os séculos e se adaptou a diferentes tempos. Se vocês curtiram essa viagem histórica, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual foi o papa ou o momento mais marcante para você. Ressalvo que esse roteiro foi baseado em informações das fontes confiáveis sobre a história da Igreja Católica e os papas, incluindo documentos históricos da Igreja Católica, artigos e análises de estudiosos em teologia e história cristã, livros como História dos Papas, de Eamon Duffy e Enciclopédia Católica, sites oficiais do Vaticano, textos do Concílio Vaticano II e documentos papais. Até o próximo vídeo!